Amados, eu sou o pastor Gilberto. Nós vamos iniciar uma série de estudos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que fala sobre a criação. E nós temos que crer no que ali é narrado. E para dar sustentação ao que nós vamos falar, eu queria ler antes o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nós podemos ver nesse texto que nós cremos que o universo foi feito pela palavra de Deus, de tal maneira que o que não existia veio a existir através da suprema vontade de Deus. É pela fé. Eu não tenho como provar a você que Deus criou o mundo. Eu tenho que dizer que eu creio pela fé. Pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, dos versos 1 a 5 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então nós vemos aqui que o autor sagrado está dizendo, este livro que foi escrito por Moisés, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que eu vou provar isto? Somente pela fé. Eu creio que Deus no princípio criou os céus e a terra. O homem pode falar muitas coisas, mas os céus e a terra foram criados por Deus. E diz que era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava. Então Deus estava ali, estava olhando, examinando, e aí Deus resolveu agir. Aqui no versículo 3 diz: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia, as trevas de noite. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Então as coisas começaram a ser organizadas por Deus. Eu creio nisto, pela fé, porque a palavra de Deus aqui está dizendo. E Deus fez separação entre o dia e a noite. E disse que Deus viu que ali era bom aquilo. E viu Deus ali então que este primeiro ato, no primeiro dia da ação de Deus, houve separação entre as trevas e a luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre as trevas e a luz. Eu gostaria de que você pudesse espiritualmente se colocar nesse primeiro dia. Talvez você já tenha assistido algum livro, algum filme sobre isto. E Deus agindo, Deus fazendo tudo maravilhoso, fazendo separação e dizendo: olha, vai haver luz e vai haver noite. E Deus fez isto no primeiro dia. Eu creio nisto. Eu creio nesta palavra. Então nós estamos estudando sobre a criação. E Deus, então, no primeiro dia, fez a separação entre luz e trevas. E diz a palavra de Deus que houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, quando você for dormir, é a noite que Deus criou. Em todo o sistema solar, à noite,
quando você acorda é dia. É esse sistema solar maravilhoso que Deus criou. E aqui diz assim, que pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa segurança de que Tu és um Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo. E nós queremos dizer que confiamos e cremos de todo o coração, segundo a narrativa da Tua palavra, porque confiamos na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Que meus amados irmãos, que vivem no dia a dia, que ouvem muitas informações, que muitas vezes querem destoar do ensino da Tua palavra, que eles possam ter aquela fé que acabamos de ler lá em Hebreus 11:3. Pela fé cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de forma que o que não existia veio a existir. Meu Deus, que nenhum jovem, nenhuma jovem, nenhum cristão, ninguém se esqueça desta verdade e nunca venha se influenciar, a não ser através do Espírito Santo e orientados pela Tua palavra. E as informações que eles receberem, que possam ser rechaçadas, muitas delas que são contrárias à Tua palavra, que não sejam aceitas, mas que nós firmemente venhamos a dizer: cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Que essa segurança possa estar no coração de cada amado irmão, amada irmã que estará nos ouvindo, e abençoe estas vidas. Por amor de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.